Bem-vinda, bem-vindo. Mais um episódio do nosso podcast Be Legendary. E antes de iniciarmos, já sabes, eu gosto de deixar sempre aqui 2 ou 3 recados, 2 ou 3 lembretes. Primeiro, malta que está no YouTube. Se não subscreveste ainda o meu canal, faz-me esse favor. Subscreve. Porquê? Porque eu quero que tu recebas sempre as notificações. E para que isso aconteça também, ativa o sininho. Para quê? Mais uma vez, para que saibas sempre que sai um episódio novo, que sejas sempre notificado e que sejas sempre alerta e up-to-date. E por último, coloca um like neste episódio e partilha com a tua comunidade, com os teus grupos de WhatsApp, amigos, família. Porquê? Porque nunca sabemos o que uma palavra, o que uma mensagem, o que uma frase, o que uma história pode impactar na vida de outra pessoa. Portanto, leva esta mensagem, leva este episódio mais além. E para ti que estás no Spotify a ver-nos ou a escutar-nos, faz a mesma coisa, partilha também, faz esta mensagem chegar mais longe a mais pessoas e classifica-nos com as 5 estrelinhas para que nós possamos subir aí no ranking do Spotify, tá? Agora sim, hoje tenho alguém que considero um amigo, considero um mentor, alguém que me ajudou e que me ajuda ainda hoje no meu negócio, a olhá-lo para ele de uma forma diferente, mais eficiente, mais eficaz. Ele é um especialista numa área que a gente já vai falar e estávamos aqui a falar em off, a dizer, olha, isto vamos ver para onde é que a nossa conversa vai. Portanto, Ricardo Teixeira. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, meu querido. Obrigado, estava com saudades tuas. Já tinha dito. É verdade, dissemos a mesma coisa, já não nos víamos há uns tempos. Olha, e para quem não te conhece, eu tenho iniciado os últimos episódios com esta questão, que é uma questão simples. Quem é o Ricardo Teixeira? A pergunta-chave. A pergunta-chave. A pergunta-chave. Olha, o Ricardo Teixeira é uma pessoa com um puzzle muito grande que nasceu em Moçambique. É da classe dos retornados, quando se falava na altura. Tu nasceste em Eu Moçambique. nasci em Moçambique. Isto é uma coisa que não sabia tu, estás a ver? Na Beira. E vim de lá com 2 anos. Os meus pais conheceram-se lá, tiveram uma vida muito difícil. Os meus pais vieram lá com 2 anos. Depois, ali eles montaram um café, depois em Coimbra. Ali dos 2 até mais ou menos ali aos 8, 9 anos, eu dormia no café. Ou seja, eu não tinha um quarto. Eu dormia no café, os meus pais tinham um armazém, onde tinham as grades, as garrafas, etc. E faziam o quarto lá. Deles e o teu? Deles e o meu. Principalmente o meu, eu lembro perfeitamente, tinha uns cartões ao alto, em que procurava fazer-se dali um quarto, uma coisa normal, mas era no meio de grades e no meio dessas coisas todas. Então, fruto disso, e se calhar vamos desviar um bocadinho da conversa, mas fruto disso, eu passei a ser muito notivo, porque os meus pais deitavam sempre às 4 da manhã, eu adormecia muitas vezes nas cadeiras, lembro perfeitamente, eu juntava 3, 4 cadeiras do café e dormia em cima das cadeiras e pronto, e depois ia para a cama quando os meus pais iam para a cama e portanto sempre 3, 4 da manhã e então esse hábito ficou-me muito entranhado e hoje tenho muita dificuldade em acordar cedo. Adorava ser como tu. Adorava, tenho uma inveja medonha, mas por outro lado eu produzo muito à noite, eu produzo e sempre produzi. Aliás, eu fiz toda a minha faculdade a estudar até às 7 da manhã e depois dormia até... estava até às 7 da manhã, depois dormia até às 4 da tarde e é disto. E portanto... Ou seja, perdeu-se aqui um empresário da noite. Completamente. mas eu cheguei a fazer segurança em discotecas. Depois é que eu percebi que pera lá, eu não posso fazer isto, senão isto dá-me cabo da vida toda. Então deixei-me disso. Mas efetivamente eu tive esse período, depois aí por volta de 8, 9 anos, o meu cabelo começou a cair, comecei a ter tufos, e na altura eu não rapei o cabelo porque não queria, e então tinha assim tufos. E pós miúdos eu era tipo um ET. E essa altura começa a sofrer de bullying, que na altura não era bullying, era porrada basicamente, não é? Ou o intervalo, como eu lhe chamo, não é? Ou o intervalo. Mas é mesmo isso. E então comecei a sofrer de bullying. Isso levou-me, digamos que a dizer, tipo, basta, eu tenho que devolver a pagada verbal e física que tinha na altura. E começo a fazer artes marciais, primeiro judo, aos 9 anos de idade, para me defender. Não era filosofia, não era nada, era para me defender. E depois aos 12 anos eu conheço um que hoje em dia é um grande amigo meu, mestre, mentor, o Pedro Choi, e começo a treinar com o Pedro Choi, e aí muda radicalmente a forma como eu olho a vida, como eu olho
tudo. Ou seja, deixa de ser um treino só físico Completamente. ou de arte marcial, mas também É. mental, Passa a ser filosófico, passa a ser emocional, espiritual. Passa a ser tudo, passa a ser uma componente da minha vida. E aí por volta dos 1991, portanto tenho eu 19 anos, tenho um convite para ir treinar com um senhor japonês chamado Sensei Shigeru Kimura, e estou lá 100 dias a viver nos Estados Unidos. Ele estava nos Estados Unidos porque tinha sido lá embaixador para as Américas, daquele estilo de Karatê, e eu vou treinar com ele, e então é tipo Karate Kid. Dormi no dojo, fazia coisas hilariantes. Também fazias aquele limpa quase, para aqui. Quase. E lá, durante 100 dias, eu acordava às 6 da manhã. Então também eras capaz. Mas no dia 101, quando eu cheguei a Portugal, 9 horas. Imediato. Foi imediato. Foi tipo, tal, já posso. Imediato, ou seja, não consegui instalar o hábito. Não consegui. Percebi que o meu ciclo era assim. Mas é curioso que na primeira vez quando eu chego lá, o Sensei Shigeru Kimura vai-me buscar ao aeroporto, traz-me, coloca-me no dojo, diz-me: olha, tu vais dormir aqui no chão, tens aqui o saco-cama, etc. E ele diz-me: olha, sempre que eu entrar por aquela porta, tu tens de estar à porta a fazer a vénia, okay? Não te esqueças, porque sempre te esqueceres vais fazer flexões, abdominais, lombares, squats e cada vez sempre a somar, okay? Portanto, tens de estar ali. E ok, o Sensei, que é a forma como nós saudamos. E o que acontece? Os primeiros 15 dias eu falhei sempre. Ele entrava e eu, caraças, falhava sempre. Falhava constantemente. Conclusão, as flexões abdominais doíam cada vez mais. Acontece que ao mais ou menos ao 28º dia, 29º, eu estou a dormir às 3 da manhã, acordo e diz, ele vem aí. Corro para a porta e está ele a entrar. E eu começo a desenvolver algo que é muito estranho, para as pessoas é muito estranho, mas começo a desenvolver algo que era... Porque ele não te dizia... Ele não me dizia quando é que entrava. Ele às vezes vinha às 3 da manhã, às 7 da manhã, às 7 da noite, às 10 da noite, era qualquer hora. E então eu passo a ter essa sensação de quando ele chega. E isso é muito, muito interessante. Que eu passei a desenvolver uma intuição que depois deve ser todo um conjunto de coisas que nós apercebemos, o barulho, sim, mil e uma coisas. Sim, coisas que são inconscientes, mas que as tornamos conscientes. Começas a ver essa intuição. E outra coisa que também aconteceu, e esta conversa é um bocado random, mas tudo bem, que foi o facto de, que é uma coisa que os atletas de alta competição dizem muito, que é ver as pessoas em câmara lenta. E então acontecia isso muito. Aconteceu uma vez no paraquedismo, num salto. Foi a única vez que eu senti isso. Ou seja, há um momento em que nós estamos tão bem, que está tudo sintonizado, que nós olhamos para lá e vemos câmara lenta. Eu lembro perfeitamente de estar a combater, ver um soco e tipo, olha um soco, olha. É aquele efeito Matrix, cá no Matrix U, não é? Exatamente. Como é que eles chamam? O Neo, que está lá e ele tipo desvia-se das balas em câmara lenta e vê aquilo tudo. Eu vivi isso uma vez, portanto entendo. É uma coisa absolutamente incrível. Portanto foi uma experiência que mudou claramente, mudou-me. Super choque, como óbvio, teve um impacto muito grande, mas aí, esses 100 dias, eu vi coisas que aparentemente achava impossível, coisas que o japonês fazia. E vivi essa experiência de uma forma que mudou completamente a forma como eu olho para as coisas. Tanto é que no ano a seguir, eu era relativamente bom, eu fazia karatê, era relativamente bom, tinha sido uma vez campeão nacional, mas no ano a seguir, mas não era o melhor de maneira alguma, mas no ano a seguir, após eu ter estado lá 100 dias, em que estava a combater com os melhores, e basicamente ele punha-me os mais fracos a combater e depois acabava com o mais forte quando eu já estava de rastos. E, portanto, apanhava sempre pancada, basicamente. Sempre. Até que, a altura, eu apanhar pancadas já era tipo, ok, já que apanho, esquece, portanto está tudo bem, agora vou tentar dar. E é curioso que no ano a seguir eu sou campeão do mundo. Sou o primeiro português campeão do mundo de Karate Shokai. E então isto dá-se uma mudança completa na cabeça. Mentor, ambiente, estás com pessoas que eram melhores que tu, não é? Exatamente. Ou seja, tudo isso foi a primeira vez que eu percebi, sem saber, o que era um mastermind, por exemplo. Sem saber. O que era estar num ambiente, o que era a tal média das 5 pessoas. E foi isso que aconteceu. Porque no ano seguinte, eu sou campeão do mundo e isso muda-me completamente o chip. Tinhas quantos anos? Isso é outra coisa curiosa. Os séniores era a partir dos 21 anos. E eu tinha 20. Tinha 20 anos. E de repente sou campeão do mundo. E eu nem sequer me tinha percebido.
é a primeira vez também que os meus pais veem uma competição de karatê, que eles nunca tinham visto uma competição, eu a combater. Nunca tinham visto, fruto da vida deles. Os meus pais sempre tiveram uma vida difícil, eles são sobreviventes, tiveram que reiniciar a vida 3 vezes, foram vigorizados, enfim, tiveram uma história muito, muito complicada. E eles nunca tiveram a oportunidade de acompanhar as minhas coisas, de ir ao primeiro dia de aulas, quando eu fui, de ir às primeiras competições de karatê que eu fazia, enfim, dessas coisas todas. Então eles tiveram, pelo menos, a felicidade de estar na competição em que eu sou campeão do mundo. Foi cá? Foi em Coimbra, curiosamente, em Coimbra. Foi organizado por nós, então sou campeão do mundo. E 5 anos depois, a seleção nacional nunca tinha sido campeão do mundo e é campeão do mundo na África do Sul. Eu era o capitão de equipa e também somos campeões do mundo. Foi extraordinário. E isso levou-me a pensar, que era uma coisa que o Pedro Choi metia-me na cabeça, mas que eu ouvia, mas digamos quando a gente não acredita mesmo quando acreditamos aqui, mas não acreditamos aqui. Sim, não é? sim. Em que ele dizia que nós era possível nós sermos campeões, era possível nós sermos campeões, era possível nós sermos os melhores. E foi quando eu percebi que realmente é possível. E então, isso teve um lado bom, ainda hoje em dia, eu costumo dizer que é uma coisa muito boa e é uma maldição ao mesmo tempo. Porque, se por um lado eu faço sempre que faço alguma coisa, quero ser o melhor, não em relação ao melhor, em relação aos outros, mas quero ser o melhor naquilo que eu faço. Queres ser o teu melhor. O meu melhor, exatamente. E que sou competitivo. Sim, se não fosses onde tinha chegado exatamente. a ser. Sou competitivo naturalmente, ou seja, mas felizmente sempre soube ser competitivo de uma forma saudável, não de uma forma... que a competição, e eu ouvi isto, eu não me recordo e espero não me enganar no termo certo, mas fez muito sentido que nós hoje vemos a competição como, por exemplo, eu vou competir contigo e eu vou competir e subliminarmente a ideia que está é eu tenho que ser melhor que tu. Mas a competição, e eu ouvi isto, que vem lá de trás e do termo latim que é competere, e que significa que eu e tu vamos competir, mas no sentido de eu vou fazer com que tu dês o teu melhor e tu, ao estás a competir comigo, tu vais fazer com que eu dê o meu melhor. E inevitavelmente um de nós vai ser melhor do que o outro. Claro. Mas o objetivo não é eu ser melhor que tu, é que tu dês o teu melhor e tu vais-me fazer dar o meu melhor. Nós hoje é que vemos isto de caramba, eu tenho que ser melhor que tu. E se pegarmos no Cristiano Ronaldo e no Lionel Messi, eles são melhores porque competem um com o outro, não é? Exatamente. E eu curiosamente isso. Eu tinha o Jorge Lucas, que era um amigo meu, que hoje em dia somos muito amigos, somos mesmo muito amigos. Não era o do Star Wars? Não. Curiosamente ele também pilota aviões. Mas o Jorge na altura era o grande concorrente meu em Portugal. Tanto é que ele depois, a seguir eu ter ido para os Estados Unidos com os japoneses, ele vai a seguir. Eu fui o primeiro a ir e ele depois foi a seguir. E ele era muito bom. Ele era um tipo de força, eu era o tipo de técnica. Eu sempre fui mais técnico, sempre mais lingrinhas. E ele, digamos que era o meu concorrente. E muito forte, muito bom. E também me fez-me crescer. E, portanto, a competição sempre foi uma coisa que esteve lá. Ainda hoje em dia, quando estamos a fazer lançamentos de produtos, etc., eu tenho amigos meus do qual nós competimos. Tenho uma aposta a correr com o Olivier Roland, que é um amigo meu, que é que atinge um determinado número. Quem atinge um determinado número vai ganhar uma garrafa de champanhe. Não é nada, não é? É só mesmo pelo ele puxar um por outro. Lá está, pela competição, porque tu aí estás a desafiá-lo, que ele seja melhor e ele está a desafiar a que seja melhor, ponto. Sem dúvida. Isso foi um lado bom. Qual é o lado da maldição? É que também, por vezes, e aconteceu-me isso, na primeira semana, logo a seguir a ter sido campeão do mundo, a minha cabeça não passava numa sala, numa porta. Eu estava tão inchado, que eu não passava numa porta. E eu lembro perfeitamente. Nem de lado, né? Nem de lado. Porque eu sou campeão do mundo e de repente fui entrevistado pelas várias televisões, rádio logo em minha casa, entrava nos restaurantes, toda a gente a bater palmas, enfim, tipo superstar, não é? O maior da aldeia. E eu lembro perfeitamente, depois o Pedro Choi percebeu-se, levou-me a tomar um chá e deu-me um chá. E basicamente deu-me um chá. E eu percebi-me, ok, voltei o terra a terra e ainda hoje em dia lembro-me sempre desta história para me manter sempre humilde. A parte da maldição é que é o achar que nós podemos ser sempre melhores em tudo. Que não é verdade.
nós não podemos procurar ser melhores, procurar ser os melhores em tudo, mas não somos o melhor em tudo. É difícil. Eu, se quiser ser hoje em dia o Cristiano Ronaldo, não consigo. Há limitações físicas. Tenho 50 anos, não consigo. Por mais que eu queira, há coisas que eu não vou conseguir. E, portanto, isso é um desafio mental que nós, por vezes, ou pelo menos eu, tenho que gerir na minha cabeça. Que é, ok, e mesmo, eu sempre fui um perfeccionista. E há aquela frase que a gente ouve muito, feito é melhor que perfeito. E eu tive que habituar-me a algumas coisas, a abdicar do perfeccionismo, a abdicar de, ok, não, vou fazer isto da forma que é, com os recursos que tenho, com o tempo que eu tenho, vou fazer o melhor possível dentro daquele tempo. Não vou parar por isso. Tanto é que o meu livro foi uma coisa que eu assumi que queria ser fosse perfeito. E então, inicialmente numa data, depois falhei a primeira data e disse, ok, não, isto não vai ter data, vai acabar quando acabar. Vai ser tipo Leonardo da Vinci. Ninguém disse ao Leonardo da Vinci, olha, Mona Lisa, tens que acabar na data X. Não, ele acabou quando acabou. E, portanto, eu decidi isso. Por isso, há estes desafios que eu faço essa gestão, que vem da altura de ser campeão do mundo. E depois, há outra coisa, tem um lado bom e um lado menos bom, que é os standards são altos. E, portanto, nunca estou contente com o standard que tenho. Que às vezes é também um desafio, porque não celebram aquilo que devia celebrar. Been there, done that. Tenho claramente consciência disso, que é atinjo e next. E portanto não há tempo a celebrar, não há tempo. Isso é uma coisa que eu acho que todas as pessoas deviam fazer e não fazem. Depois disto, faço a minha faculdade, dei aulas de karatê durante quase 20 anos. Faculdade foste para quê? Em Coimbra fiz Ciências da Computação, ou seja, fiz Matemática, ramo de Ciências da Computação. Ok. Porquê? Porque aos 10 anos de idade eu vi um ZX Spectrum. Ainda o tenho lá em casa. ZX Spectrum. E apaixonei-me por aquilo. E disse, 48K, não é? 48K, exatamente. Antes do 128. E antes daquele ter o gravador. Sim. O original, teclas de borracha. Assim. Gravador à parte. Mexer no parafuso. E eu pensei, era o parafusozinho, já nem me lembrava disso. 5 minutos depois que ele falhava. Que já não dava. E estavas ali 4, 5 minutos, chegava ao fim, load, como é que era? Load qualquer coisa error, não era? Load tape error, uma coisa assim. Uma coisa absolutamente fabuloso. E aquilo, apaixonei-me por aquilo. Apaixonei-me por programação. Cheguei a programar no... Aquilo tinha Basic. Basic, sim. Eu programei naquilo e disse, quero fazer algo nisto. Curiosamente, havia um professor catedrático que ia ao café dos meus pais, que foi, digamos, tipo o fundador da informática na Faculdade da Universidade de Coimbra, na Faculdade de Ciências. E ele pertencia ao Departamento de Matemática. Inicialmente, informática era das matemáticas, não era engenharia informática. Engenharia informática aparece depois, porque informática é informação mais matemática. E isso é que é informática. E então aquilo vem das matemáticas. E as matemáticas criam uma especialização chamada Ciências da Computação, onde as pessoas aprendiam então a programar, etc. E eu percebi que a engenharia informática era mais eletrónica, era uma engenharia eletrónica transformada em informática, portanto tinha mais uma componente de hardware. E eu começo a fazer, digamos que a alinhar a minha vida toda, quero fazer isto. Então comecei a fazer as artes marciais, depois comecei a dar aulas, comecei a ganhar alguns dinheiros para pagar os meus estudos, porque os meus pais tinham algumas dificuldades, e começo todo também o percurso de freelancer, também a programar, etc. E depois vou para a faculdade, faço Ciências da Computação, e ainda antes de terminar o curso começo a trabalhar no Instituto Nacional de Estatística como programador. Estou lá durante um ano, não estou durante um ano, estou durante 10 meses, depois demito-me, porque entretanto estou a montar a minha empresa, que ainda hoje existe. Começo a montar na Marquise dos meus pais e a partir daí... Pronto, empresa nessa altura de software. De software e da altura vendia hardware porque era preciso dinheiro rápido e era a forma mais rápida. Então monto a empresa e começo esse percurso. Ou seja, aí inicias a tua carreira como empreendedor. Quer dizer, como empreendedor já tinha iniciado porque eu tinha um dojo de karatê do qual ganhava dinheiro a partir daí. Aí já tinhas um dojo próprio, já. Não eras tipo... Não, já tinha um dojo. Aliás, tinha 2 dojos nessa altura. Já tinha 2 dojos, tinha 400 alunos. Caramba! Portanto, já fazia marketing naquela altura, sem saber, mas já fazia marketing. Tinha aprendido com o Pedro Choque, que sabia muito de marketing. E então começa a crescer aí. Uma coisa que eu não disse foi que quando eu sou convidado para ir lá ao japonês, ao Sensei Shigeru Kimura, eu não tinha dinheiro nenhum e eu tinha que pagar 200 contos, isto em contos, para quem não sabe, 1000 euros. 1000 euros. 200 contos.
em 1992. Pois, que era para aí que 2.500 euros hoje. Se Sim, calhar para aí. ou mais. Tinha que pagar as viagens, e tinha que pagar o alojamento lá, e tinha que pagar um FII, porque o japonês não vivia de bordo, tinha que pagar um FII a ele. Ou seja, tinha que pagar isto tudo. Porque a minha associação só tinha posto o convite. É tipo, queres? E eu, na altura, quando eu recebi o convite, disse, sim, eu vou. Mas depois desliguei o telefone e disse, não faço a mínima ideia como é que vou arranjar o dinheiro. Mas tomaste a decisão que Mas ias. tomei a decisão que ia. Eu lembro perfeitamente, isto era janeiro e eu ia em maio. Eu não faço a mínima ideia como é que eu vou de janeiro a maio, tenho que arranjar 500 contos, ou seja, 2.500 euros. Hoje em dia, felizmente, 2.500 euros não é nada para mim, mas na altura era tipo, isto, olho para a conta, tenho 20 contos. 100 euros, não é? 100 euros. Tipo, o que é que eu vou fazer? E começo a fazer contas às aulas que eu dava e disse, isto não vai dar. Então percebi que tinha que fazer alguma coisa. Então comecei a ter, além de estudar, comecei a ir a cartar fruta para ver se ganhava uns coisas. Mas comecei logo a perceber que, ok, trabalho físico eu não vou lá. Pelo menos deste trabalho físico eu não vou lá. E eu percebo isso e começo a pensar, o que é que eu posso fazer? Então vou fazer de segurança de discotecas. É aí que passas essa à noite. Passo a fazer segurança de discotecas. Mas eu chegava tipo à noite, sei lá, 6 da manhã a casa e estava completamente destruído. Depois os estudos não começavam a não render. Eu comecei a perceber rapidamente, nas primeiras 2 semanas que eu estava a trabalhar, que, ok, eu nesta vida, primeiro vou estar uma vida que não é propriamente excelente, porque via-se muita coisa que não é propriamente boa, arrisco-me a levar com uma garrafa na cabeça. No mínimo. No mínimo. E portanto isto não é. Então saltei para fazer segurança de pessoas. Então cheguei a fazer ainda segurança a uma pessoa que dava-me mais dinheiro, mas com mais riscos. Mas pelo menos não tinha um risco maior, mas não era um risco constante. E portanto, e assim começo a ganhar mais dinheiro. Só que chego mais ou menos ali a final de abril, perto da viagem, e faltavam 100 contos. Não, faltavam-me 50 contos, desculpa. Faltavam-me 50 contos, 250 euros. Faltava-me isso. E eu, caramba, o que é que eu posso fazer para juntar isso? Eu já tinha vendido a minha moto, eu tinha uma moto na altura, então pensei, ok, tenho aqui as revistas da Marvel, que eu fazia coleção. Todas as semanas a minha avó dava-me 20 escudos e eu comprava revistas da Marvel. Tinha uma coleção brutal. Do Homem-Aranha, Capitão Marvel, tudo. E olhei para as revistas e disse, eu tenho um amigo meu que anda mais chateado, gostava de ter isto. Vou vender isto. E vendi aquilo com um aperto de coração do caraças. Não sabia dessa história. Vendi aquilo e faço o resto do dinheiro para ir. E portanto foi todo esse somatório de coisas. Hoje em dia, são histórias que eu às vezes conto, que construíram muito depois de quem sou eu hoje, não é? Ou seja, esse período de vida foi uma coisa que marcou muito. Mas pronto, fast forward. Demito-me do Instituto Nacional de Estatística. Abres a tua empresa? Abro a minha empresa. Uma estupidez, porque abri a empresa sem saber nada de empresas. Não sabia o que era um IVA, não sabia o que era imposto, não sabia o que era uma fatura, não sabia nada, zero. Okay? Eu mandei-me para a frente. Conclusão, cometi muitos erros, mas depois comecei a montar softwares, comecei a programar software, comecei a vender software e em 2002 faço o meu primeiro lançamento. Era um lançamento de software de gestão comercial, chamava-se Kamai-Gesto. Kamai-Gesto, o melhor amigo do homem. Então eu tinha na altura um pastor alemão, que eu chamava-lhe o diretor de marketing, que era o Miyamoto Musashi. O quem? O Miyamoto Musashi. O Miyamoto Musashi é um samurai do Japão, mas... E então eu chamava-lhe Miyamoto Musashi, que era o cão, e o cão até estava treinado. Inclusive vim com ele aqui a Lisboa tirar umas fotografias num estúdio, com um amigo meu, lembro perfeitamente, e tivemos a tirar fotografias, etc., para fazer a capa do software. E então tinha eu ao lado do cão e depois o melhor amigo do negócio. Aquilo na altura eu vendi por 34,67 euros. Aquilo era traduzido de escudos e portanto ficava assim este número esquisito. E vendia em quiosques. Comecei a vender em quiosques. Porquê? Eu percebi que havia 15 mil pontos de quiosques, que hoje em dia não há tantos, mas havia 15 mil pontos no país que eu podia colocar software de uma forma rápida e com o mínimo custo possível. E ao mesmo tempo era exposição, porque eles colocavam. E então fiz uns cartões assim muito grandes, cartão grande com um CD no meio, mas o cartão era grande para dar exposição no quiosque. E consegui um contrato
com a Eletroliber na altura e distribuí. E faço perto de €500,000 em menos de 15 dias. E eu fiquei tipo... I'm the king of the world. Exatamente. Tipo, fantástico. Isto é... Right on. Conclusão, a Eletroliber entra em falência e eu não recebo dinheiro. Ou seja, não fizeste nada. Não fiz nada. Mas perdeste. Mas perdi. Conclusão, estou com uma equipa de 15 pessoas. Estou com os investimentos. Pus os ovos todos naquele cesto. Estamos a falar em que ano? 2002. 2002. 2003. Ponho os ovos todos nesse cesto e, portanto, vejo-me com despesas de fornecedores, etc. Ou seja, de repente, passado sei lá, um mês, 2 meses de eu saber isto, eu estou com as minhas contas tipo menos 25.000€, 4 contas, portanto estou a menos 100.000€ e não tenho receitas. Dá-se aí esse período, desses 5, 6, 7 anos, um período muito negro do ponto de vista de gestão mental, de resiliência, enfim, ainda por cima toda a gente dizia, pá, fecha a empresa, abres outra. E na altura era aquilo que eu devia ter feito. Olhando para trás, era aquilo que eu ou seja, abrias logicamente, insolvência. Exatamente, abria insolvência, fechava a empresa não devia mais nada a ninguém, os fornecedores não recebiam dinheiro e eu abria outra. Era o que eu podia ter feito. Ou seja, logicamente era o que eu podia ter feito. Só que é que nós nas artes marciais desenvolvemos um sentido de honra muito grande. Para o bem e para o mal. Um sentido de honra muito grande, ou seja, as nossas palavras, as nossas ações têm que estar coordenadas, têm que estar em sintonia. Se não estiverem, nós vamos sentir-nos muito mal, vamos sentir uma autêntica fraude. E na altura sentia tipo, eu não posso fechar. Primeiro porque vou danificar uma série de fornecedores. E depois eu não vou ficar bem comigo próprio. Durante a vida toda eu não vou ficar bem comigo próprio. Portanto, eu vou, de alguma forma, tentar. Então toda a gente à minha volta dizia para fechar. E eu, nessa altura, consegui, felizmente, algum balão de oxigênio. Alguns amigos meus emprestaram dinheiro, de quem eu sou muito grato. Enfim, fiz várias coisas para tentar sobreviver. Então, ali durante 5, 7 anos, eu não ganhava zero. Toda a minha equipa, toda a minha equipa recebia o seu salário e eu, durante 5, 7 anos, não recebi salário nenhum. Zero, não recebia nada. Eu vivia em casa dos meus pais. Não, depois já vivia com a minha mulher. Era a minha mulher que suportava a casa. E eu constantemente a acreditar naquilo. Quando toda a gente estava sempre a dizer não. Felizmente, hoje em dia foi uma excelente decisão que eu tomei na altura, porque isso deu-me um traquejo enorme. E na altura as artes marciais ajudaram muito, porque eu chegava à cama, mesmo com os problemas todos, os desafios todos que existiam, eu dormia que nem um santo. Ou seja, eu sempre, até hoje, tive a capacidade de chegar à cama e desligar e dormir, fruto do treino mental que fiz ao longo dos anos. E, portanto, as artes marciais representaram algo muito, muito importante e ainda eu represento. E depois, fast forward mais uma vez, quando chego ao marketing, agora, digamos que começo a desenvolver esta parte mais do marketing, estamos a falar em 2010, 2011, começo a desenvolver mais isto, e também começo a perceber que tenho que ir lá para fora, começo a conhecer o Tony Robbins, começo a conhecer, enfim, todo esse leque de pessoas, e de repente percebo que existe um novo mundo, um mundo completamente que nós não conhecíamos e que em Portugal estávamos completamente fechados. E então começo a desenvolver essa área ao mesmo tempo que o software nós estávamos a vender para advogados e para empreendedores, portanto eu tinha esses dois mercados a crescer e começo a perceber que começo a gostar muito de marketing e que programação não era propriamente aquilo. Eu programar código já não era das coisas. O que me fascinava era idealizar, a parte de interface, era o que mais me dava gosto. Depois a parte do código já começava a ser muito chato para mim, e então eu comecei a largar isso. E depois essa fase em que eu começo no marketing é uma fase para mim deliciosa, porque é tipo, ok, descobri aquilo que eu realmente gosto, aquilo que eu realmente sinto um prazer enorme. E também percebi outra coisa, que tinha acontecido na altura que dava aulas de karatê, que é, eu sou campeão do mundo em 1993, mas o primeiro campeão do mundo a seguir a mim é um aluno meu, ou uma aluna minha, aliás, e o segundo é uma aluna minha também. Ou seja, eu formei 4 campeões do mundo, e esses campeões do mundo, quando se tornaram campeões do mundo, eu fiquei mais contente por eles do que eu quando fui campeão do mundo.
Então percebi que eu tinha prazer quando ajudava outras pessoas a serem muito boas naquilo que faziam. E então eu tenho muitas coisas com as quais sou mau, mas há uma coisa que eu desenvolvi, foi a capacidade de ver o potencial das outras pessoas. Eu vejo muitas vezes isso, vejo nos negócios, quando olho para um negócio e vejo o potencial que está ali e que as pessoas não estão a perceber. E portanto, nós por vezes olhamos e realmente achamos que não conseguimos fazer ou que não conseguimos ser. E o facto de eu ter sido campeão do mundo leva-me sempre a pensar que não, nós conseguimos. É possível. É possível lá chegar. E então a palavra do como é que vamos lá chegar, é uma coisa que me está sempre metida na cabeça. E portanto, todo esse desenvolvimento ajudou-me depois aqui a chegar ao marketing digital e a tudo agora que eu faço, que tem a palavra que há em todo lado, lá está. Porque Ki significa energia, Ai significa foco num só momento, e que vem das artes marciais japonesas, e que é o meu branding, e ao mesmo tempo que me ajuda também, não é só branding, é uma coisa que tem uma filosofia de base. É a tua identidade, é a minha identidade, exatamente, é a minha identidade. É tão identidade que até os meus filhos estão a sofrer disso. Então... Porque quando eles nasceram, eu disse, eles vão ter que ter um nome diferente. Porque uma coisa que eu compreendi foi, quando o cabelo começou a crescer, começou-me a cair, eu percebi, primeiro, como é óbvio, quando somos miúdos não gostamos, como eu já contei, mas depois eu percebi que podia ser diferente e que a diferença era espetacular. Então, aí a mais aos 22 anos, eu rapo o cabelo todo e começo a ficar como hoje sou. E na altura, estamos a falar, anos 90, não era propriamente uma coisa normal, não era usual. Podias ser confundido com skinhead até. Podia ser confundido, e fui confundido algumas vezes. Mas eu sabia que podia ser diferente, então assumi, ok, vou ser sempre diferente. Então, por isso é que muitas vezes as coisas que eu faço, às vezes anúncios, é sempre diferente. É sempre eu que quero ser diferente. Eu já te disse isso. Eu antes de te conhecer, dizia, mas este gajo faz estes anúncios para quê? Mas não faz sentido nenhum, isto é uma palhaçada. E depois, quando eu te conheci, disse, já percebo. E então, eu gosto de ser sempre diferente e gosto sempre de roçar essa diferença. E já não sei o que é que eu estava a dizer, mas pronto. Que até nos teus filhos... Exatamente, até nos meus filhos eles sofreram com isso, que é o facto de eles vão ter que ser diferentes. Então disse à minha mulher, olha, escolhe um nome, eu escolho outro. Escolhe um nome, eu escolho outro. E então nós temos um casal de gêmeos com 4 anos e meio, e então ela escolheu Diniz, com Z até, que é diferente, Diniz, e eu chamo-lhe Diniz Kime. Kime é uma palavra japonesa, já explico. E ela chama-se Alice e eu pus Kimi. Alice Kimi. Ora, mas tem isso mesmo no nome? Tem isso mesmo no nome. Opa! Tem isso mesmo no nome. Porque eu, quando andei a investigar depois os nomes, fui perceber, e a legislação portuguesa diz que tu não podes, ou seja, se tu fores estrangeiro e fores casado com um português ou portuguesa, podes pôr o nome que podes pôr o nome que quiseres. Se fores português, tem que estar na base de dados portuguesa. O que é estranho. Ou seja, a base de dados cresce graças aos estrangeiros. Ok. E então eu descobri que havia pelo menos 2 japoneses que tinham registrado o nome e um chinês. Estes 2 nomes. E, portanto, Kimi e Kime. Kimi e Kime. E portanto, quando os registrei, a primeira reação da pessoa foi disse, não é possível. E eu, procure bem. Tipo, vai lá, veja lá, faça o seu trabalho. Procure bem, vai lá ver. E lá achou assim, não, vai ser possível, se calhar. Okay. Então, Kimi quer dizer mulher que se destaca. Mulher que se destaca. E realmente a miúda se destaca-se para caramba. Dá-nos tem muita energia, dá-nos cabo. Karma, aí tiveste o karma. Lá está. Que energia, Kimi é mulher que se destaca. E depois, Kimi é força e determinação. Então o rapaz chama-se Diniz Kimi. Ora, os miúdos quando crescerem vão achar que o pai era um gênio ou era um palerma. Estás consciente disso? Portanto, estás bem com... Estou em paz, estou em paz. Ótimo. Porque repara bem, já viste o que é quando a Alice Kimi estiver na televisão a apresentar, a dizer, senhoras e senhores, vem aí, Alice Kimi, tem pinta, portanto. Muito bom. Ok, prazer por ensinar, essa paixão por ver os outros vencer. E hoje, ou seja, tu és, a nível nacional, és dos maiores, se não o maior especialista dentro da área. E agora que já te conhecemos, falar aqui um pouco
daquilo que tu fazes, quais são as dores que hoje em dia temos neste mercado do marketing digital, e também o que é isto do marketing digital, não é? Porque há muita gente que habitualmente nos ouve que ouve e diz marketing digital, mas o que é isso? Isso é uma marca de sopas ou é o quê? E não é só isso, muitas vezes as pessoas fazem confusão, porque as pessoas dizem, eu faço marketing digital. Não, amigo, marketing digital é apenas uma estratégia para tu venderes algo, para fazeres uma persuasão em relação a algo que queres vender. Portanto, é algo que tu utilizas, não é aquilo que tu vendes. Podes vender o serviço, isso sim, podes vender o serviço, mas não vendes esse produto. E marketing eu costumo dizer que é persuasão feita de uma forma íntegra, como é óbvio, tem que ser de uma forma íntegra, mas é a persuasão que nós influenciamos o comportamento de alguém a levar uma determinada decisão, nomeadamente comprar. E digital, porque é feito no meio digital. Sendo que eu normalmente gosto de chamar mais de marketing online, porque marketing digital confunde-se digital. E digital pode ser, como eu costumava dizer antigamente, pode ser um CD-ROM, porque o CD-ROM tem as coisas digitais lá dentro. Pode ser algo que eu faço no telemóvel presencialmente, pode ser, e portanto eu costumo dizer marketing online porque é feito nas plataformas online. Okay. E portanto façam realmente essa diferença, embora, claro, por questões de SEO, por questões de pesquisa, tem que ser marketing digital. E eu falo até isso no livro. E o marketing online é algo que é muito forte, porque hoje em dia nós estamos à distância de um braço de toda a gente. No mundo estamos à distância de um braço. Eu costumo mostrar uma fotografia nas minhas masterclasses que eu tirei em 2019 em Heathrow, em que eu tirei a fotografia, não me apercebi, e quando olho para a fotografia tem toda a gente a olhar para o telemóvel, quando estão outdoors, televisões grandes, etc, e está toda a gente a olhar para o telemóvel. Então rapidamente percebi que realmente nós estamos a um braço de distância de qualquer pessoa. E hoje em dia, com os números que existem das pessoas ligadas online, em Portugal temos 8,5 milhões de pessoas ligadas online. Portanto, caramba. O que é impressionante. E nós somos 10,5, não é? Exatamente, nós somos 10,5. Temos 16 milhões de telemóveis, o que é uma coisa impressionante. Ou seja, muitas pessoas têm mais do que um telemóvel, portanto, bate certo. Logo, e mais, no marketing online nós conseguimos saber, cada euro que eu invisto, eu sei quanto é que sai do outro lado. Eu sei exatamente, eu consigo medir. Coisa que nos meios tradicionais, na rádio, na televisão, que tem o seu lugar, mas os outdoors, etc., mas eu não consigo perceber, eu não consigo ter uma métrica certa daquele investimento que eu estou a fazer, quanto é que retorna. E portanto, no digital nós conseguimos ter isso, e conseguimos escalar de forma muito mais rápida, e portanto é uma ferramenta que qualquer empreendedor não pode olhar para o lado, e tem que perceber. Mesmo um dono de uma empresa, de uma grande empresa, tem que perceber, tem que saber falar o marketing queijo, ou como a gente lhe quiser chamar. Ele tem que saber essa linguagem, ele tem que saber qual é a estratégia por trás. A seguir pode contratar uma equipa, pode subcontratar uma agência, seja o que for, mas ele tem que dominar essa linguagem, tem que perceber quais são as estratégias que estão por trás, de forma a que possa crescer mais rápido. Porque mesmo quando olhamos para mesmo aqueles nomes que costumamos dizer, os Elon Musk, os Larry Page, os Richard Branson, todos eles percebem de estratégia, todos eles estão à frente. Não são eles que operacionalizam, mas são eles que estão a perceber. E, portanto, para o empresário isso é importante. Agora, porque hoje em dia, muitos dos negócios fiam-se no marketing de esperança. Eu chamo-lhe marketing de esperança, que é abrem e rezam e esperam que as pessoas entrem na loja. E se nós andarmos nas ruas, mesmo aqui nas ruas de Lisboa, nas ruas de Coimbra, onde eu vivo, nós vemos que as lojas não fazem publicidade, elas estão abertas e estão à espera que as pessoas entrem lá dentro. E isso, não, como é óbvio, é um grande risco, não funciona. Porquê? Porque estamos a colocar uma variável fora do nosso controle. E, portanto, com o marketing online, nós conseguimos assumir esse controle. Nós conseguimos, se eu colocar um anúncio hoje, se eu colocar um anúncio agora, eu no minuto a seguir posso estar a ter leads, posso estar a ter potenciais clientes a chegarem ao meu site, à minha empresa, seja o que for. E existe todo um conjunto de estratégias de venda que nós podemos fazer no online que alavancam muito, mesmo que eu tenha offline. Por exemplo, eu tenho um aluno chamado José Mourinho. Ele fez um webinar, e fez 800 mil euros. 800 mil euros. Ele bateu qualquer recorde meu. 800 mil euros. E o que é que ele fez? Ele fez um webinar. E já agora o que é que ele vende? Casas. Ele vende casas modulares, é um gabinete de arquitetura, e ele vende casas modulares. E então ele fez o webinar,
qualificou 4 pessoas e fechou essas 4 pessoas em offline e fez 200 mil euros cada pessoa, 800 mil euros. Portanto, vendeu 4 casas. Vendeu 4 casas. Portanto, isto para dizer o quê? Que realmente nós podemos alavancar qualquer negócio, qualquer serviço, utilizando todas estas estratégias. Agora, é preciso, porque as estratégias são muito, como o Tony Robbins diz, dos 2 milímetros, são muito assim, ou seja, a gente faz coisas erradas e de repente sai ao lado, ou seja, temos de fazer com a metodologia certa e não, como eu costumo dizer, com a metodologia Frankenstein, que é eu prendo uma coisa ali, uma coisa acolá, junto tudo, faço uma sopa e avanço. Às vezes funciona, mas médio e longo prazo não vai funcionar. E portanto, em tudo o que nós fazemos no online, como webinars, lançamentos, eventos, mesmo os eventos presenciais, tudo isso tem uma lógica e tem uma forma de orquestrar. E feito da forma correta, eu já vi isto acontecer muitas vezes, as pessoas podem faturar em 5 dias aquilo que faturavam num ano. Isto parece uma promessa muito grande, mas a verdade é que acontece. Acontece muitas vezes. Pessoas que... Eu estou-me a lembrar do Frederico Santarém, que é um dos nossos alunos. Ele, hoje em dia, fatura num lançamento aquilo que há 2 anos não faturava no ano. E, portanto, esses saltos, hoje em dia ainda é possível com o online. Não sei se vai ser possível durante muitos anos, porque o ROI, o retorno é muito grande. Ainda ontem, achei piada com um aluno meu, teve um retorno de 325% de um webinar. Ou seja, 325%. Ele investiu, já não sei quanto é que ele investiu, mas teve este retorno brutal. E ele estava a perguntar se isto era bom. Digamos. Isto é bom. E estávamos num grupo e estava lá o Weller que tem ele trata restaurantes e chama-se o gerente. O Instagram dele é o gerente e o Helder é muito bom a ajudar restaurantes a faturarem mais e a melhorar as suas margens, etc. Ele tem grandes restaurantes. E ele pergunta, Helder, qual é que é a margem normal aqui de um restaurante bom? 12%, 20%. Portanto, ou seja, estas margens que são os normais no mundo normal, no mundo off, okay? 12%, 10%, 15%, 20%, e às vezes quando as empresas têm 30% de lucro é uma loucura. No online as margens são brutais. São brutais porque a escala é enorme. E muitos empresários ainda andam com os olhos fechados e não percebem isto. Não percebem que ali podem escalar de forma muito acelerada. Agora, não é uma coisa que seja rápida e que seja fácil, não é? Porque muitas vezes nós olhamos para isso, ou também há quem faça essa alusão que é fácil, que é rápida. Pá, isto, entras agora aqui, fazes isto e fazes aquilo e chegas ali. Yeah. Eu costumo dizer que é simples, mas não é fácil. Okay? É simples do ponto de vista conceptual, não é fácil às vezes de implementar. E eu arriscava a dizer que 70% das pessoas ficam ao meio do caminho. 70% das pessoas. E é curioso que eu costumo comparar isso com os cintos negros. Porquê é que isso acontece? Porque as pessoas desistem por não ter os resultados já. É tramado. O imediato. É tramado a pessoa fazer o webinar e ter ativo 0 vendas. Os meus primeiros 2 webinars, já com uma experiência de 15 anos talvez de empreendedor, com uma experiência talvez de 2 anos do digital, mas os meus primeiros 2 webinars vendeste bola. Vendi bola. 0. E portanto eu podia ter dito, isto não funciona, portanto vou-me embora. Isto não funciona. Mas eu estou treinado que nas artes marciais nós levamos 20 anos a sermos bons. Portanto há um trabalhar constante. Por exemplo, um soco, um soco que nós fazemos todos os dias. Quando treinamos, fazemos todos os dias. Mesmo que sejamos cintos pretos, estamos ao lado dos cintos brancos a fazer exatamente o que eles fazem. E, portanto, muitas vezes as pessoas esquecem-se que os fundamentos e o base é a base de tudo, para passar aqui uma redundância. É a base de tudo. E com frequência, o que acontece nas pessoas deste meio é, fazem uma vez, se não funcionou, desistem. Se funcionou qualquer coisa, vão fazer outra coisa diferente, em vez de melhorar aquilo que estão a fazer. Estes são os 2 cenários. Depois há um terceiro cenário, que é o melhor, que são as pessoas que continuam a fazer a mesma coisa e vão melhorando. Que foi aquilo que eu fiz. Eu fiz uma coisa e fui melhorando, e depois só depois é que passei para outra. E isso é muito frequente. É o síndrome do objeto brilhante e desistir, porque simplesmente não funcionou. E isso é o fruto de, tal e qual como eu dizia em relação aos cintos negros. Apenas uma pessoa em cada 200 chega a cinto negro. Uma em cada 200, portanto. E cinto negro não é significado que a pessoa é boa.
significar que a pessoa chegou a cinto negro. E aqui acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas desistem com facilidade. Eu ia-te fazer essa questão. Qual é que tu, ou quais são os erros, e garantidamente que os vês, não é? Até pela tua comunidade de alunos e tudo mais, quais são os erros mais frequentes que o empreendedor digital faz? Um deles é a rapidez. Um deles é querer imediato. Por isso é que nós pedagogicamente falamos muito em a pessoa passar pelo processo, ou seja, o primeiro lançamento, o primeiro webinar, o primeiro evento, seja o que for, é passar pelo processo, para eu perceber o que é que eu tenho que fazer. Até porque há questões técnicas, há questões logísticas, há uma série de questões que às vezes falham e, portanto, nós temos que perceber o que é que temos que fazer. Mas, frequentemente, o primeiro erro que as pessoas fazem no digital é não conhecer aquilo que nós chamamos do avatar ou a persona, não conhecer exatamente para quem é que estão a servir, com quem é que estão a vender. Porque se não tiverem isso definido, conclusão, o webinar que vão fazer o conteúdo não vai ser o correto, o anúncio que vão fazer não vai ser o correto, a recompensa ou o lead magnet que vão fazer para atrair as pessoas não vai ser o correto, porque não está alinhado com a pessoa com que nós queremos vender. E isso é muito importante. Inclusive nós criámos agora uma ferramenta baseada na inteligência artificial, que é o QI-GPT, onde nós temos uma sequência muito grande para as pessoas estudarem o avatar. Porque quando nós conhecemos o avatar, quando nós sabemos exatamente qual é a dor deles, porque eu sei que, por exemplo, que o empreendedor sente-se sozinho. A sensação de estar solitário, a sensação do mundo estar contra ele e dele, do Atlas. É o eu empreendedor, não é? É o eu empreendedor. Aquela coisa do Atlas, não é? Que tem o mundo aos seus ombros. É o que o empreendedor sente. Ou seja, ele se sente sozinho. E sempre que eu digo isso, é fatal como o destino. Toda a gente se identifica. E, portanto, esse conhecimento das dores, esse conhecimento de como é que as pessoas funcionam e pensam, e sobretudo, saber até melhor que elas, às vezes, faz com que haja uma conexão maior e depois a venda acontece de forma mais natural. Porque quando estamos a falar em vender, estamos a falar em ganhar confiança. Estamos a falar de um elemento de confiança que existe ali. A pessoa tem confiança naquilo que nós vamos entregar e, portanto, ele compra por confiança. Ele não compra por mais nada. Ele pode ver testemunhos, até o que nós chamamos de prova social, pode ver o que outros disseram, pode ver isso tudo, mas ele vai tomar uma decisão fruto da confiança que ele estabeleceu. E, portanto, nós temos que crescer esse confiançómetro, como eu costumo dizer a brincar. Temos que crescer esse confiançómetro. E a confiança no produto, no serviço, ou na marca barra pessoa, porque hoje muitas vezes... Sim. Eu diria que é na marca barra pessoa, primeiro, como é óbvio. Depois assim vem um produto, serviço, etc. Mas primeiro na marca barra pessoa. Porque a verdade é, aquilo que hoje em dia eu vendo, há outros que vendem. Agora, não vendem com a minha personalidade, não vendem com o meu método, não vendem com a forma como eu faço. E pronto, e há sempre ali uma personalização nossa. Eu diria que 80%, 70%, outros também fazem exatamente igual. Agora, a forma como fazem, etc., depois a pessoa do outro lado vai se identificar connosco ou não. Há pessoas que gostam de mim, há pessoas que não gostam de mim. E está tudo bem. Ainda bem que o mundo é assim. Faz parte. Mas essa identificação que as pessoas têm, esse rapport que nós criamos, é fundamental no meio da venda. E é todo um processo construído. Por isso é que o lançamento, quando nós falamos em lançamento, que é uma das estratégias de venda, leva mais tempo, o lançamento leva mais tempo até à venda, mas é construído uma relação maior com a pessoa. Logo, as pessoas estão mais aptas até a pagarem preços maiores. Okay? Preços maiores. Agora, um webinar é uma coisa feita em 2 horas. Como é feito em 2 horas, nós temos menos tempo para criar esse rapport. Então, normalmente, tipicamente, são preços mais baixos, porque não temos esse tempo para criar essa confiança. A não ser que, digamos que a pessoa do outro lado esteja, como nós costumamos dizer, esteja mais quente, esteja mais... Já nos conheça, já conhece a nossa oferta de 7 mortes, já quer comprar. Aí é diferente, aí podemos colocar preços mais baixos, mais altos. E depois temos o VSL, que é o Video Sales Letter, que é a página de vendas, e a página de vendas é uma coisa que é vendida logo imediatamente. E, portanto, normalmente por isso é que são preços mais baixos. Porquê? Porque a tal criação de confiança leva mais tempo. Logo, se eu tenho aqueles 2 ou 3 minutos que a pessoa está a ver um vídeo para eu vender alguma coisa, então, naturalmente, o preço dos produtos é mais baixo. Por isso, todo este jogo de confiança, depois e de persuasão,
tem que ser feito da forma correta e com o método correto. E quando não se faz, não se tem resultados. Então, rapidez, confiança, método. Método. Vês assim mais algum crasso? Vejo, muitas vezes as pessoas, mesmo depois de estarem dentro do programa, continuam às vezes a querer fazer um Frankenstein. Continuam a fazer um Frankenstein. Porquê? Quando nós entramos no digital, nós descobrimos, como eu dizia há bocado, descobrimos um mundo novo, que é, ok, agora descobri o Ricardo, mas com o Ricardo eu vou descobrir, sei lá, o A, e depois vou descobrir o B, depois vou descobrir o C. Às tantas, o meu YouTube está cheio já, porque os algoritmos funcionam assim, está cheio de pessoas a debitar informação absolutamente fantástica. Depois o B diz uma coisa contrária àquilo que tu dizes. Exatamente. Depois isso vai acontecer. E será que o B está errado e eu é que estou certo? Não, os dois estão certos. Só que o contexto é diferente, a forma de aplicar é diferente. E, portanto, e se calhar o que ele diz dentro do método dele faz sentido, mas no teu não faz. Exatamente. Eu lembro perfeitamente um QI Live que nós estávamos a dar no meio da pandemia. O Ladeirinha era um dos nossos convidados. O Ladeirinha é um grande especialista brasileiro. E o Ladeirinha estava a dizer: o conteúdo não interessa, etc. O conteúdo não há. E depois vem a Rachel Miller, que é uma amiga minha. Conteúdo é. O conteúdo é que é. Se não fazes conteúdo. E eu notei claramente, logo a seguir, o pessoal estava tipo. Tipo aquele síndrome pug, não é? Que é quando os pugs fazem isto. E eu tive vir eu e depois esclarecer o que é que um dizia e o que é que não dizia. E portanto, isso é muito frequente. As pessoas depois começam a ouvir e não se focam num processo. É como eu, por isso é que eu recorro sempre lá atrás. É como eu comecei a fazer karatê. E a essa altura, eu gostava muito de Aikido também. E comecei a treinar Aikido. Aikido. E comecei a treinar Aikido. E rapidamente comecei a perceber que o Aikido ia me prejudicar no karatê. Porque a posição dos pés era diferente, não sei o quê. Então percebi, não posso fazer mais isto. Senão isto vai-me dar cabo dos anos que eu tenho, vai-me passar vícios que não dá. E portanto não dá. Logo, se eu quisesse ser muito bom em duas artes marciais, vai ser muito difícil. Muito difícil. E a mesma coisa aqui. Ou seja, se nós queremos um processo, levamos o processo até ao fim. Podemos ter outras referências e aplicar coisas? Claro que sim. Mas primeiro temos que dominar aquilo que fazemos. Só depois de dominar é que começamos a acrescentar. Ou seja, então aí podemos dizer que aí é que a falta de foco no processo, no sistema, no método. Sim, tu disseste uma palavra que é fundamental, que é foco. O foco, as pessoas desviam-se com muita facilidade. Mesmo com muita facilidade. Mesmo tu focaste no último 2 anos em relação ao teu corpo. Esse tipo de foco que tu tiveste não é comum. Não é nada comum. E a maior parte das pessoas não está disposta a fazer o sacrifício que é necessário. Porque às vezes é preciso fazer sacrifícios. Eu costumo dizer, é simples, é fácil não, porque vai-te exigir de ti. Às vezes não, é sempre, não é? E sabes que o sacrifício, e pegando nisso e só dando esta chega aqui, eu no ano passado ouvi uma coisa que fez-me todo o sentido e que mudou. Sabes, quando nós mudamos o significado a algo, esse algo muda de forma e muda o impacto que tem em nós. E nós, na nossa cultura, e em algumas culturas, mas na latino-católica, o sacrifício é aquela coisa que tem que vir com dor, que tem que vir com esforço, que tem que doer, que é aquela penitência que nós temos que passar. E eu ouvi, e foi o Caio que disse isto, ele disse, não, cara, sacrifício é o ofício sagrado, é aquilo que você faz de forma consistente até à excelência, portanto é o ofício sagrado. Sacro e ofício. Não é? Portanto, se tu olhares dessa forma, dizes, caramba, espera aí, lá está. E eu estou muito nessa fase, e foi algo que, aliás, nós já não estávamos juntos há algum tempo, eu estou muito nesta fase agora, que é dar, e porque eu sou alguém que perco facilmente foco, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo e gosto de as fazer com intensidade, não é? E portanto sou muito de iniciativa e depois acabo por pecar na continuativa e na acabativa. Porquê? Porque fazes muitas coisas, não é? Sim. E estou muito nessa parte de, espera aí, deixa eu voltar atrás, é quase ter aquela visão, sair, não é? Do olho do furacão, olhar e ver, espera aí, o que é que não está? Ok, então vou ter que fazer algo que não me é natural, que é a paciência, tipo, pegar nisto, e tu dizes há pouco nisto, isto está mais ou menos, mas não está bem, então deixa pôr isto bem, ok? Já está, então agora próximo, e para isso tu tens que fazer menos, e para isso tens que abrir mão da rapidez, e para isso tens que fazer escolhas, que lá está, que é o tal sacrifício. E eu vejo que
Eu não sei se é cultural, e diz-me tu, porque tens uma experiência maior, porque lidas com uma comunidade maior, não é? Eu sei o meu negócio, mas tu lidas com vários negócios. Eu acho que é algo que é natural hoje cada vez mais, e não é só nos millennials, porque eu não sou millennial, que é a rapidez. Caramba, eu quero resultados rápidos. Yeah. Existe uma razão pela qual em marketing nós utilizamos uma coisa chamada lead magnets, que é gratificação instantânea. Eu meto o nome e-mail e recebo o e-book. É uma gratificação depois instantânea. Meto lá numa pasta. E depois nunca vejo. Mas tenho aquela gratificação instantânea, aquela dopamina, não é? E portanto o instantâneo é algo muito... Sim, eu diria... Eu não sei se é cultural, se sempre foi assim, mas agora é amplificado por causa e também de alguma forma é estimulado, não é? A própria sociedade estimula isto, a dieta dos 3 passos em 7 dias. Claramente. Não, isso é tudo muito, muito estimulado, sem dúvida alguma. É muito engraçado, porque eu lido com... Eu costumo dizer que tenho a máquina do tempo, porque vejo nos Estados Unidos, eu dou-me com os grandes figurões do marketing, Jeff Walker, Neil Patel, Ryan Deiss, enfim, Russell Brunson, faço parte do mastermind dele, e portanto eu vejo as coisas acontecer nos Estados Unidos, depois vejo as coisas acontecer no Brasil, onde também tenho uma série de amigos que são top players dos mercados, depois vejo acontecer as coisas em Espanha, vejo as coisas acontecer no IDEC no Japão, no Marco Scabian em Itália, no Attila em Hungria, ou seja, vejo vários mercados as coisas a acontecer. E é muito interessante que há coisas que são transversais em qualquer sítio, transversais, mas depois há questões que são locais. São nichadas São nichadas aqui. Uma coisa muito prática, por exemplo, copy. Copy no Brasil ou copy cá, são 2 mundos diferentes. Completamente diferentes. São 2 mundos completamente diferentes. Forma de lidar completamente diferente. Inclusive o Beto, da Empíricos, no Brasil, ele montou cá uma filial. Não funcionou. Porquê? A cópia é diferente, a cultura é diferente, a forma de falar é diferente. Até a forma de vender, a forma de vender de persuadir, de influenciar. A persuasão é diferente. Enquanto uma promessa muito grande no Brasil funciona, cá não. Cá a malta sente-se enganada, não é? Completamente. Não, tem que ser uma promessa que seja minimamente real e minimamente apoiada por pessoas que dizem, etc. Portanto, há uma série de diferenças que nós temos que olhar. Mas lá está, vai ter aquilo que eu estava a dizer. É preciso conhecermos o nosso avatar, é preciso conhecermos para quem é que nós estamos a vender. Porque se conhecermos isso, é meia venda. É metade da venda está feita. Depois vem todas as coisas que nós fizemos, a oferta ser uma boa oferta, a copy que nós utilizamos, toda a estratégia de venda, enfim, tudo isso, depois assim vem. Mas conhecemos bem o nosso avatar, conhecemos bem para quem estamos a vender, é meia venda. E isso requer tempo, isso requer estudo, isso requer erro. Também, não é? Fazer, errar, aprender, fazer melhor, errar melhor, aprender melhor, fazer melhor. Não, até porque muitas vezes o que acontece é a primeira venda é quando nós sabemos que realmente para quem é que nós estamos a vender. E se queremos vender para aquelas pessoas, porque às vezes não queremos vender. Eu quando comecei, o meu primeiro produto digital foi uma coisa chamada QA Imparável. QA Imparável. Porquê? Eu quando aprendi marketing digital com o Jeff Walker, eu apliquei primeiro ao software. Porque era software e foi interessante porque vendi logo no primeiro lançamento, vendi tipo 15 mil euros, ok? O que é excelente para um primeiro lançamento. E eu vendi e disse, ok, mas eu aqui tenho audiência, eu aqui tenho clientes, portanto era uma demanda reprimida, no fundo eu estava aqui a vender para pessoas que já queriam aquilo que eu ia oferecer. Então vou experimentar um mercado que não existe, simplesmente, ou seja, que eu não estou lá, e que é do zero que vou partir e vou testar. E então criei um produto que tinha 30 anos de empreendedorismo, 30 anos de artes marciais e todo o conhecimento que eu tinha de desenvolvimento pessoal. E na altura, ainda não se falava em Portugal de alta performance, e eu comecei a falar disso, e produtividade, não mais o que estava nesse produto, e como o objetivo era, ok, como é que eu faço, como é que eu tenho energia, como é que eu faço as minhas coisas. Então criei esse produto. Não era para um produto para eu crescer por aí além, mas era um produto para eu testar como é que ia ser uma audiência diferente, a falar de coisas diferentes que ninguém me viu a falar. E levei esse produto do 0 aos 250 mil euros em 2 anos. Eu disse, ok, tenho aqui a prova que isto funciona. Tem a prova funcionar. E por isso é que eu comecei depois a saltar para outras áreas. Ou seja, experimentei primeiro em 2 áreas. Testei um produto, esse não funcionou. Testei um produto chamado Elite Karate Training,
que era Karate. Então, porra, eu sou campeão do mundo, tenho Então posso ensinar tenho online. autoridade, que posso ensinar online, posso fazer estas coisas. Então dirigi-me a competidores, ainda por cima nichei. Competidores de Karate que queiram ser campeões. Então eu juntei-me a um amigo meu, chamado Nuno, que hoje em dia é hiper mega campeão do mundo, pai, 17 vezes. Juntei-me com ele e criámos um produto. Foi um flop completo. Flop completo. Vendemos para aí 2 ou 3 unidades. Porque havia pouca malta que queria ser campeão do mundo. Primeiro havia poucos competidores do ponto de vista da amostra. E depois que queriam ser... Depois de ser campeões. Depois, nós estávamos num pedestal demasiado grande. Lá está. É também a forma como nós relacionamos. Porque também quando estamos a vender, para além da confiança, se nós estivermos num pedestal, a pessoa pode ter muita confiança que fazemos, mas se a pessoa acha que não é possível para ela, não vai ser vendido. Portanto, ou seja, a confiança pode-se criar, mas se ela não acredita que ela consegue, que ela realmente vai utilizar aquele produto ou serviço, ou seja o que for, e que vai ser possível para ela, ela também não vai fazer. Esse é o desafio. Mas voltando à questão dos erros, a outra é não seguir alguém que, primeiro, que as pessoas se sintam conectadas e, segundo, que tenha resultados. Porque os resultados é aquilo que prova tudo. Nós sem resultados não somos nada. Eu, se estiver a falar de artes marciais, eu tenho resultados por trás. Agora, se não tivermos resultados e estamos a falar de uma coisa que eu li num livro, isso acontece muito no marketing, porque tem uma porta de entrada muito fácil. Sim, porque é fácil, não é? Tu lês o livro, vais a um evento, tiras umas notas, és bom a comunicar e chegas ali e pau, Sim. e transmites, não Até é? porque acontece muito as pessoas copiarem. Eu vejo pessoas a copiarem literalmente palavra por palavra outras pessoas. A sério? A sério. Sério, mas literalmente. Mas isso é bom sinal, não é? Que É, isso é. quer dizer, Eu que sabes costumo que eu já levei isso a mal e eu hoje também vejo isso e já levei isso a mal e hoje, epá, ok, significa que estás a fazer algo bem. É, e a verdade é que muitas das pessoas que fazem isso, digamos que 9 em cada 10, fazem isso de uma forma a achar que está a fazer bem feito. Ou seja, acha que não está a fazer mal. Porque, se calhar, todos nós lá atrás copiámos alguém. Sim. Copiámos alguém num certo momento. Depois adquirimos a nossa personalidade, a nossa forma de estar. Mas inicialmente copiámos. Eu vejo isso nos meus alunos. Muitas vezes eles copiam coisas que eu faço. E está tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas isso acontece de vez em quando, pessoas que copiam mesmo por copiar. E perseveras. Conscientemente. Eu costumo dizer, o primeiro passo é ter haters. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é ser copiado. Portanto, se esses 2 passos estiverem a ser... Estás no bom caminho. Estás no caminho certo. Estás no bom caminho. Olha, meu querido, o que é que eu te queria... Ou o que é que eu te queria não? O que é que eu te quero perguntar aqui em termos de fecho? Uma pergunta que tenho feito agora nos últimos episódios e que acho sempre piada ao que vem daí, porque também me faz refletir a mim. Imagina que podes deixar uma mensagem neste podcast que através da inteligência artificial vai chegar a todo o mundo, em todas as línguas, e que essa mensagem teria que, sei lá, ter algo de inspiração, algo de transformacional. Que mensagem é que deixarias aqui para o mundo hoje, este Ricardo hoje, de agora? Boa pergunta. O que é que eu deixaria? Olha, aquilo que eu deixava era dizer primeiro que sonhar é sempre o primeiro passo. Sonhar é o primeiro passo. Mas não basta. É preciso fazer mais. E, portanto, eu costumo dizer que há 5 princípios que são importantes para nós fazermos aquilo que queremos e, de alguma forma, que possa servir de inspiração. Eu costumo dizer que existem 5 princípios para sermos imparáveis. O primeiro é a energia. E, portanto, termos energia é fundamental. Se não tivermos energia, as coisas não acontecem. Se nós estivéssemos aqui a falar sem energia, é uma seca, não é? Então, energia. Segundo, mindset, mentalidade, ou seja, coisas vão acontecer. Nem sempre as coisas vão dar certo. E, portanto, temos de ter a mentalidade certa para enfrentar isso. Agora, podemos ter energia, podemos ter a mentalidade certa, mas se fizermos as coisas, a estratégia errada, não vai funcionar. Portanto, temos de ter estratégia. Terceiro passo. Podemos ter estes 3, mas se não fazemos a ação, que é o 4º passo, nada acontece. E depois o 5º, porque os 4 nós já podemos atingir muito, mas o 5º é aquilo que passamos para um outro nível, que é conexão com as pessoas. E, portanto, aquilo que eu diria é as pessoas inspirarem-se noutras pessoas, procurarem modelar, procurarem ver o que é que eles sentem bem para elas, o que é bom para elas, de forma a que
elas comecem a ver os resultados. Porque quando nós vimos progressão, quando nós vimos resultados, nós ficamos mais entusiasmados, ficamos mais motivados. Porque motivação é fácil de morrer, mas com resultados a motivação cresce cada vez mais. Isso. E portanto, se estiverem focados em ter pelo menos um único resultado, isso vai-vos dar fuel para o resultado seguinte, e assim é mais fácil atingir os objetivos que a gente quer. Vou-te copiar nesses 5 passos. Ok. Vou usá-los, mas vou acreditar. Gostei. Energia, mindset, estratégia, ação e conexão. Yeah. Isso eu ensino que é imparável. Ensinava isso no que é imparável. Que este ano, curiosamente, faz 10 anos esse programa, faz 10 anos que está lá, que eu praticamente não vendo, porque digamos que não vendo porque não quero que as pessoas de repente relacionem-me a mim, porque há uma pergunta que nós devemos fazer todos no meio do empreendedorismo, é como é que queremos ser conhecidos? Certo. E se eu vender esse produto muito, eu passo a ser conhecido por uma pessoa que eu não quero. Que tu não queres ser. E, portanto, nada de errado, mas não quero ser conhecido por aquela pessoa. Mas são 5 princípios que têm que ser guiado e que no meu planner, que eu criei um planner mesmo para mim, estão lá esses 5 para eu perceber, ok, como é que eu estou hoje do ponto de vista de energia? Como é que eu estou hoje do ponto de vista de mindset? Como é que eu estou a agir? Como é que está a minha estratégia de 1 a 5? Como é que está a conexão? Tenho mantido conexão? Por exemplo, há bocado, quando cheguei aqui e disse, estou com saudades tuas, eu pensei, Fónix, devia ter mandado uma mensagem pelo menos há algum tempo a dizer, então, como é que tu estás? Fiquei a almoçar e vamos almoçar agora Portanto, em breve. Sim. Porque há um exercício que eu costumo dar às vezes ao meu pessoal, que é, escreva uma lista de 100 pessoas que vocês não querem perder contacto. Não querem perder contacto de modo algum. Porque é muito fácil. Sim, pessoas, hoje é muito fácil. É muito fácil nós perdermos contacto. Eu há 2 ou 3 anos atrás mandei uma mensagem ao Adolfo Conrado, dizer, então, estás bom? Tudo bem? É só para dizer olá. Ele devolveu uma mensagem a dizer, estás bem? Ele às vezes é castiço. Ele mandou uma mensagem de volta a dizer, é a primeira vez que me mandou uma mensagem sem ser para pedir algo. Só para dizer olá, tudo bem? E hoje em dia isto já não é usual. Portanto, obrigado, um abraço. Portanto, isso é muito comum. E essa lista de 100 pessoas que a gente quer manter o contacto, às vezes é só dizer, olá, então tudo bem, estou aqui. Se faz alguma coisa, avisa. Portanto, Obrigado por mantermos contacto e por ter estado aqui hoje, meu querido. Obrigado. O prazer foi todo meu. Malta, lembretes, já sabes, partilha este episódio. Eu próprio fiquei a pensar aqui em algumas coisas e acredito que há aqui mensagens que podem tocar, podem inspirar, podem mudar a vida de alguém. Portanto, faz a tua parte, está bem? Não guardes só para ti esta informação. Eu acredito que é uma obrigação nossa passar à frente. Portanto, faz a tua parte, partilha, quer nos estejas a ver ou a escutar via YouTube ou Spotify, partilha esta mensagem com amigos, família, grupos, redes, whatever, está bem? Faz a tua parte e já sabes, segue-nos, classifica-nos e vemo-nos de novo para a semana com mais um convidado ou com mais uma convidada absolutamente lendária. Até já!